O valor de alguma coisa para a gente é mensurado ou é medido pela importância que eu dou àquilo. Se o meu casamento, para mim, é algo muito importante, é algo que para mim é essencial, eu dou muito valor ao meu cônjuge, eu dou muito valor em passar tempo ao lado dela. Se o meu trabalho é muito importante para mim, se o meu trabalho é muito valioso para mim, eu dou muita importância e valorizo muito o meu trabalho. Da mesma maneira, se a minha família, os meus filhos, têm um valor para mim imensurável, o preço para mim é muito grande. Eu pago um preço por ele. E a pergunta é, qual é o valor que uma vida possui para você? Talvez, se nós perguntássemos essa mesma questão há 20 anos atrás, nós teríamos respostas diferentes. Porque hoje, e isso é normal do ser humano, nós estamos cada vez mais frios, cada vez mais insensíveis. Sabe por quê? Hoje você passa por uma rua, você vê uma pessoa ali pedindo uma esmola com mendicância, isso não te causa mais nenhuma dor, isso não nos causa mais nenhuma dor. A gente vê até, se compadece de maneira muito superficial e passa direto. A gente consegue ligar uma TV e ver crianças morrendo aos milhares na Etiópia, ou em alguns outros países, e isso já não nos causa mais dor. Eu consigo assistir aquela cena na televisão, ou ler no jornal, a mortalidade de crianças e por fome, e eu vou jantar aquela lasanha, aquele frango, aquela comida, e eu nem paro para pensar na fome do outro. A gente passa na frente de uma funerária, quando se tem um velório, e nosso coração não dói mais, dá às vezes um calafrio, aí dentro tem um morto. Mas o compadecimento ali tem pessoas sofrendo. Eu não consigo mais me sensibilizar com a dor do outro. Eu não consigo mais me sensibilizar com a perda do outro. Eu não consigo mais me sensibilizar com as lágrimas que o outro derrama. Mas eu quero que você entenda, queridos, a tendência da nossa vida hoje é essa. É cada vez mais nós nos tornarmos pessoas superficiais. Mas pastor, como é que eu posso evitar isso na minha vida? O que eu tenho que fazer para evitar me tornar uma pessoa fria, insensível, seca? Primeira coisa, Deus é amor. O amor, ele é o mais sublime sentimento, não somente uma emoção. O amor é a mais sublime expressão da graça de Deus. E como a Cíntia falou aqui na oração, se eu me aproximar de Deus, aquilo que eu mais adoro, aquilo que eu mais busco, aquilo que eu mais desejo, é com que eu vou mais me parecer. E se eu desejo a Deus, se eu busco a Deus, se eu clamo a Deus, se eu desejo a presença de Jesus na minha vida, se eu desejo me lançar aos pés de Jesus, me banhar pelas águas do trono do Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo, ser preenchido pelo Espírito Santo, queridos, eu vou me parecer com Deus. O amor vai começar a ser um ato prático na minha vida, no meu jeito de olhar, no meu jeito de falar, de abraçar, de sorrir, de me comportar, de me compadecer, porque é impossível estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Jesus, se eu passo por alguém que está sofrendo e aquilo não me causa nenhuma comoção. Então, meu amado, minha amada, para que nós possamos ver em nossa vida um retrocesso dessa sequidão emocional, para que possamos ser embebidos pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus, eu tenho que buscar cada vez mais a presença dEle. Tem um livro na Bíblia, se você puder abrir, Lucas capítulo 15. Lucas, o médico amado, fiel companheiro ali de Paulo. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas
no agir de Deus, é muitas vezes a simplicidade como Deus busca nos ensinar. Até mesmo uma criança, ela consegue entender a palavra de Deus. Jesus tem uma característica legal, fantástica, fascinante, que é de transformar seu evangelho em algo acessível, algo que é de fácil entendimento. E ele utiliza muito parábolas, ele conta histórias, ele faz analogias, ele usa situações do nosso dia a dia para nos mostrar as verdades maravilhosas que estão no seu evangelho. E aqui na época, no livro de Lucas, no capítulo 15, ele fala sobre 3 parábolas. Quando ele fala a importância e o valor que uma vida tem. Ele fala, olha, primeiro, a parábola da ovelha perdida, da 100ª ovelha. Aí ele pouco depois fala a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. E pouco depois ele fala a parábola do filho pródigo. Mas as 3 parábolas, elas nos remetem ao entendimento. Aquele que já estava com o Senhor, aquele que já tinha um dono, mas que se perdeu, que se afastou. E eu queria trabalhar com vocês um pouco do que fala aqui. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 4, isso Cristo explicando ali aos judeus, ele fala assim no versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Não é somente ir atrás, é ir atrás, perseverar até encontrar. Aqui o Senhor começa a ensinar para os judeus, e Ele está nos ensinando esta noite, de que uma vida, você não pode mensurar esforços para resgatar alguém para Cristo. Se você, assim como eu, conhece pessoas que já estiveram aqui, cantando louvores para Deus, que foram transformadas, mas por alguma situação no meio do caminho, elas se enfraqueceram, elas caíram, se afastaram da casa do Pai, estão no mundo. Quando eu falo mundo, eu falo vivendo segundo os prazeres seculares, segundo os padrões mundanos. O nosso coração não pode aceitar isso de bom grado. Não, ele foi porque ele quis, não é somente isso, queridos. Aqui o Senhor nos fala que o dono da ovelha, ele largou as 99 no aprisco, guardadas, protegidas, e foi atrás de uma. Mas pastor, ele tinha 100 ovelhas. Tudo bem que uma se perdeu, mas ficou 99 ovelhas, queridos. 99 ovelhas. Mas falta uma. Mas pastor, queridos, pergunte para um pai de família que tem 2, 3, 4 filhos e que um falece, se faz falta aquele um que faleceu. Pergunte a um casal que teve um filho arrebatado pelas drogas, que teve um filho, uma filha envolvida na prostituição. Ah, mas ficaram 2, 3 em casa e um se afastou. Não, esquece que se afastou, ficou 2, 3 em casa, querido. Eu quero que você entenda que uma vida possui um valor imensurável para Deus. E nós temos que construir no coração esse entendimento. Eu não posso arrancar isso de mim e tentar viver de uma maneira tão omissa. Não, é uma vida só. Aqui na Shalom Sul tem quase 800 pessoas na reunião, mas é uma só, pastor, que Ele deu uma vida. E Cristo morreu por essa vida. Assim como Ele morreu por você e pela minha vida, Cristo morreu por cada um de nós, na nossa individualidade. Cristo não morreu por coletividade, Ele morreu por cada um de nós, porque Ele carregou sobre Ele os meus e os seus pecados. Cada martelada daquele cravo nas suas mãos, nos seus pés, era um pecado nosso sendo cravado nele. Aquela coroa de espinhos foi fincada na sua testa, eram espinhos que foram os nossos pecados. Então Ele morreu por cada um de nós.
O Senhor se relaciona conosco de maneira individual. Porque a palavra que às vezes estou pregando aqui hoje vai falar com cada um de vocês de maneira diferente. Deus se relaciona com você como você é. Ele tem um tempo coletivo conosco? Tem, isso é maravilhoso, na comunhão dos santos. Mas o seu relacionamento do Senhor é individual com cada um de nós. Então a desculpa de que é somente uma vida, queridos, está errado. Eu gosto muito de ilustrar, é aquela massa, você pega uma churrasqueira ou uma fogueira, e você pega a maior brasa de todas, a maior, a mais brasílica, a mais eficiente, põe ela num canto separada. As pequenas brasas continuam em chamas. Aquela maior vai perdendo fogo, o calor vai se esfriando e se apaga. E o perigo de uma ovelha caminhando longe do aprisco, de uma ovelha caminhando longe do Senhor, o perigo de um irmão nosso que esteve aqui, está lá fora hoje, ele começar a andar por caminhos que depois não vão ter mais volta. É se envolver com drogas, com sexo ilícito, com prostituição, com mentiras, com roubalheiras, e serem tragados pelo inferno. Nós temos que pagar um preço pela 100ª ovelha. E como fala o versículo, foi em busca da que se perdeu até encontrá-la. E aí o Senhor completa com a segunda parábola. A parábola da dracma perdida, no versículo 8 fala assim: ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Deixa eu fazer uma pergunta para os homens. Quantos aqui são machos? A gente fica meio inseguro com a postura de alguns. Quantos aqui são machos? Beleza. Quantos de nós homens, antes de caminharmos com Cristo, gastávamos num bar 50, 100 reais numa noite enchendo a cara de cerveja? Levante a mão, começando por mim. No outro dia não estava nem azul se eu gastei 100 reais de cerveja, de cachaça, não estava nem prel. Agora faz o seguinte, põe no bolso 10 reais, vai dar uma volta, aí quando você vai pôr a mão no bolso, opa, cadê os 10 reais? Meu Deus do céu, cadê os 10 reais? Senhor da glória, o diabo pôs a mão no meu bolso, e começa aquele desespero, cadê os meus 10 reais? Meu Deus do céu, aí vem um desespero, uma angústia, gente, 10 reais. Imagina se fosse uma nota de 50 reais, tinha irmão tendo convulsão, de 100 morreria metade com infarto. Eu devo ter mais ou menos uns 6 meses que não vejo nota de 100, só estou dando de 10, de 20. Mas o que em relação a isso, queridos? Se eu me preocupo porque eu perdi 10 reais, porque eu perdi às vezes uma moedinha de R$1, de 25 centavos, se eu me preocupo com isso, quão mais importante seria me preocupar por uma vida perdida? E aí, queridos, a palavra fala que aquela mulher que tinha 10 moedas, que ela perdeu uma, e que perceba, a ovelha saiu do aprisco, estava fora da igreja. Aqui fala de uma moeda perdida dentro de casa, dentro da igreja, porque tem pessoas que podem estar dentro da igreja e estão se perdendo. Mas como, pastor? É quando estão esfriando na fé, começando a se envolver com coisas que não deveriam envolver, quando os olhos estão muito mais ligados no mundo do que dentro da igreja, quando está deixando de orar, de ler a palavra, de jejuar, da comunhão dos santos, de estar na célula. Você está na igreja, mas está perdida dentro da igreja. E aqui fala que essa mulher, ela acende uma candeia, e a candeia fala de luz. Ela acende a candeia, ela vai fazer uma varredura pela casa. O que é varredura? Imagine que esse palco aqui seja uma casa. Marca um quadrante isso aqui,
eu vou olhar centímetro por centímetro, vou varrer aqui até achar a bendita moeda, até achar a bendita moeda. Eu vou passando passo a passo da casa, pagando o preço para achar aquela moeda perdida. Aqui fala de você buscar com a luz do Espírito Santo, para que Ele possa nos dar uma revelação, para que Ele possa nos dar um entendimento. Deixa eu te falar algo. Quando eu busco o Espírito Santo na minha vida, a luz dele na minha vida, eu sou mais sensível às coisas da minha família, eu sou mais sensível à minha célula, eu sou mais sensível às direções de Deus. Além de tudo, eu vou construir na minha vida proteção espiritual sobre a minha vida. As aldeias, algumas aldeias africanas, elas, para se protegerem de ataques de predadores, em especial de leões e leoas, eles fazem uma fogueira piramidal no meio da aldeia e atiçam fogo ali, para ficar uma fogueira alta, um fogo alto, para afugentar o leão. É mais ou menos isso quando no centro da minha casa eu levanto um altar para Deus. Eu levanto um local de adoração ao Senhor, declarando que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A luz do Espírito Santo vai criar ali na minha casa uma estrutura de luz, de graça, que vai afugentar predadores, que vai afugentar demônios de pornografia, de adultério, de violência, de prostituição, de homossexualismo da minha casa. E vai me trazer sensibilidade, porque muitas vezes o nosso casamento está se destruindo, e eu não estou tendo a sensibilidade de perceber que a minha esposa, que o meu esposo não está bem, até que acontece um adultério. Às vezes os meus filhos estão caminhando por caminhos terríveis, mas eu não sou sensível para perceber isso, e quando acontece o pior, mas como é que eu não percebi isso antes? Quando nós buscamos a Deus, queridos, o Senhor vai trazer uma graça, um entendimento, uma sensibilidade melhor às coisas dEle. Eu fico mais antenado nas coisas. Em relação à célula, do mesmo jeito. A gente está vendo na célula as pessoas às vezes fraquejando, desanimando. Se eu não for sensível a isso, se eu não estiver cheio do Espírito Santo para compreender que a pessoa logo está morrendo, vai morrer, queridos. Se não tivermos essa sensibilidade, muitas pessoas se perderão dentro da igreja. E fala que essa mulher, ela com a luz veio varrendo a casa toda, procurando tudo até encontrar a moeda. Pegou aquele irmão, achei você. Vem cá. O que está acontecendo? Como é que está seu coração? Como é que estão seus olhos? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Senta com a pessoa, conversa com ela, entende o coração dela. E aí o Senhor, para reforçar mais ainda, Ele vai na terceira parábola do filho pródigo, no versículos 12 e 13, fala o seguinte: o mais moço, falando do filho pródigo, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou vivendo irresponsavelmente. Aqui fala do filho pródigo, do filho mais novo, que estava com o pai, caminhando com o pai dava tudo para ele, porque tudo que era do pai era dele, mas o filho falou: pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero aquilo que é meu de direito. E o pai foi lá, repartiu, e pouco depois ele pegou tudo que ele tinha, falou: pai, valeu, tchau, estou indo embora. Aqui fala, queridos, de uma pessoa que estava caminhando com Deus, com o Pai, na igreja, e que largou tudo por decisão pessoal. Porque muitos podem morrendo na fé, se afastando. Mas aqui você tem uma pessoa que ele decidiu voluntariamente se afastar da casa do Pai. A palavra do Senhor nos ensina que uma herança fora do tempo é maldição. Uma herança normalmente é dada quando aquele que deixou a herança falece, ele preenche em vida um testamento e ele faleceu, e alguém vai receber essa herança após a sua morte. E quando a palavra de Deus fala que herança fora do tempo consubstancia-se
numa maldição, ela vira uma maldição, é porque eu estou matando a pessoa para receber a herança. Quando o jovem falou assim, pai, eu quero o que é meu, eu quero a minha herança. Não importa se eu está vivo, se eu está morto, eu quero o que é meu, pai. Ele matou seu pai no coração. Ele desrespeitou o seu pai. Ele desrespeitou uma autoridade. Pai, me dá o que é meu. Se eu está vivo ou não está, isso não me importa, eu quero o que é meu. E foi para o mundo gastar tudo irresponsavelmente. Qual foi a ação desse pai com relação a esse garoto? Esse pai foi atrás, sim ou não? Não. Esse pai ficou apenas orando para que o filho pródigo voltasse para casa. Esse pai ficou apenas orando para que o filho caísse em si, se atinasse da loucura que ele estava fazendo e regressasse para casa. Tem pessoas que vão decidir sair da igreja. Eu não concordo com o pastor, eu não concordo com o meu líder, não concordo com a pastora, não concordo com a visão, e começa a questionar, começa a falar e vai sair da igreja. E muitas vezes vai sair falando mal da igreja ainda. Nesse caso, meu querido, nosso conselho pastoral é apenas ore pela vida dessa pessoa. Ore, Senhor, coloque fulano na tua presença, que ele possa entender essa questão, que ele possa compreender, Senhor, a loucura que ele está fazendo. Se Deus te der uma direção muito clara, muito específica em relação a alguém, vai atrás. Mas aqui nós temos casos de pessoas que saíram da igreja porque caíram, outras que estão se perdendo dentro da igreja, e outras que decidiram voluntariamente sair da igreja, por decisão pessoal. As três devem ser amadas demais. Essas vidas possuem um valor imensurável para Deus, e tem que ser para nós o mesmo valor. Deixa eu dar um testemunho prático aqui hoje. Hoje pela manhã, eu estava aqui ministrando a palavra, e no finalzinho dessa palavra, soltou, acho que um pino do meu relógio. Só que eu não vi aonde, eu só vi quando eu levantei o braço, e o relógio caiu, eu segurei com outra mão o relógio, a agilidade de um gato, né? Um gato baiano. E eu olhei, cadê o pino do relógio? Eu não encontrava. Aí eu falei, eu vim aqui em cima no final do culto, procurei e falei, cara, eu já não enxergo bem, e agora procurar esse pino aqui em cima já era. Eu junto aqui de louvor, falou, vou dar um pingo de sol lá em casa nisso aqui, ver se dá um jeito. E aí uma irmã, mexendo aqui na mesa, falou, pastor, eu encontrei isso aqui, isso é do senhor? Passou para o Sanderlei. Ah, é. Ela procurou aqui em cima, achou. A irmã foi usada por Deus como a da dracma perdida. E achou o pino do relógio. Mas me deu uma alegria na hora, cara. Falei, gente. E Deus falou comigo, Anderson, você alegrou por causa de um pino de relógio, Anderson, que você achou, que estava perdido. Se você sentiu um pouquinho dessa alegria por uma vida perdida, está bastando. Às vezes a gente perde ali um botão da camisa que a gente acha depois, a gente perde um par de meia, cadê a meia? A gente acha, a gente se alegra. Nós temos que nos alegrar em achar vidas perdidas e trazê-las de volta para Cristo. O interessante é que nos três casos, nas três parábolas, como é que se encerram as parábolas? Com festa. Fala que aquele que achou a ovelha colocou sobre os seus ombros e em regozijo e alegria voltou para casa e comemorou ali. Aquela que achou a dracma perdida chamou as amigas e comemoraram pela moeda achada. Quando o filho pródigo voltou para casa, que o pai parou tudo e fez uma festa para recebê-los. Aqui fala de festa para aquele que estava afastado quando se retorna para casa. Quando volta para o corpo de Cristo, quando começa a caminhar com Jesus. E esse sentimento de alegria que nós temos que buscar ter a cada dia ao resgatar uma vida para Cristo. Eu quero voltar e perguntar, qual o valor de uma vida? Qual o valor que uma vida possui para nós cristãos? Se você lê a Bíblia, eu sei que você lê, você vai encontrar no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos,
Momentos em que o Senhor opera milagres maravilhosos. E Jesus, ele parou por uma vida. Jesus parou por um leproso, por um cego, por um endemoniado, pela sogra de Pedro. Ele curou também pessoas enfermos, como foi o caso dos 10 leprosos, foi coletividade. Mas a maioria dos casos era um relacionamento pessoal, era uma cura única, Jesus com alguém. Isso mostra a importância que uma pessoa possui para Jesus. E se o Senhor faz isso, por que nós não fazemos o mesmo? Não sei se todos aqui estavam uns cultos atrás, que eu dei um testemunho do Marcos, mas da Valéria e a família deles. Eu conheço o Marcos desde 2003, 2004, né? A gente fez escola de vencedores, na época era escola de líderes, juntos. O William Macedo foi nosso professor na época. E eu criei um vínculo muito forte com o Marcos. E o Marcos, determinado tempo, ele parou de ir na igreja. A gente teve um trabalho muito grande no Campo Alegre, na época que iniciou o Campo Alegre, junto com o William Macedo. A gente ganhou muita gente para Jesus, então, mas ele andava sempre junto. E ele ficou mais ou menos 5 anos, né, Marcos? 4 anos sem ir na igreja. Mas eu nunca esqueci do Marcos, porque a gente fez um reencontro juntos, e o Senhor falou para mim naquele dia, que a partir daquele momento, eu ia ser pai espiritual do Marcos. Quando o Marcos parou de ir na igreja, para mim foi muito difícil, porque eu falava com o Marcos, ligava para o Marcos, e o Marcos foi cada vez mais distanciando de mim. E eu nunca esqueci do Marcos. E às vezes as pessoas falavam assim para mim, larga esse Marcos para lá, como que você ainda tem paciência de ficar andando atrás desse Marcos? Mas eu tinha uma aliança com o Marcos. E um dia, eu estava reformando minha casa, eu fui trabalhar na segunda-feira e fiquei lembrando o Marcos. O dia inteiro com o Marcos na minha cabeça. Aí eu cheguei em casa e fui fazer minha reforminha, que eu chegava do serviço e ia fazer minha reforma. Quando eu comecei a passar a tinta nas paredes, o Espírito Santo falou para mim, larga tudo isso aí e vai na casa do Marcos agora. Levei um susto, né? Larguei a tinta, falei para minha esposa, falei, arruma as meninas que nós vamos lá na casa do Marcos agora. E cheguei lá, ele até me assustou, né, de ver eu lá. Ele falou, Nicodemo, o que você está fazendo aqui? Não, vim cá te fazer uma visita. Eu falei para ele assim, Marcos, essa é a última vez que o Senhor me manda vir atrás de você. Se você não for agora, irmão, eu não vou vir mais. É a última vez que ele me manda vir aqui. Aí a esposa dele começou a chorar. Falou assim, Nicodemos, ontem eu orei a Deus para que Ele te trouxesse aqui, porque senão nós íamos morrer na fé. Eu fiz 3 pedidos. Pedi para que Deus te renovasse, não sei porquê. Pedi para que você viesse aqui, porque a gente tem confiança em você. E que a minha casa fosse uma casa de oração. Hoje nós temos uma célula lá, a gente se renovou. Né? Eu, como o Anderson falou, eu tenho vocação para ser líder de célula, né? Para trabalhar na obra de Deus. Me renovou minha vocação, meu ministério. Eles também, a família dele toda vai para essa célula. Essa célula hoje lá tem muita gente. E nós temos sido assim, renovados, irmãos. Como é importante você, quando você tem uma pessoa dentro do seu coração que desviou, não esquecer dela. E isso, da outra vez eu não tive a oportunidade de falar, porque eu fui muito rápido. Isso foi plantado dentro do meu coração. Porque a pessoa que me ganhou para Jesus foi minha esposa. Mas quem me consolidou, que me treinou, que me fez ser o que eu sou hoje, foi o Zé Osmar mais a Cida. Eles pagaram um preço alto por mim. O Zé Osmar pagava financeiramente, em oração. Ele ia na minha casa me chamar para ir para a igreja. Eu entrava para dentro do banheiro, ficava 2 horas tomando banho para ver se ele ia embora. E ele ficava lá me esperando. E foi muito tempo, irmãos, ele pagando esse preço por mim. Então, assim, o trabalho que eles fizeram comigo, né, gerou uma semente dentro do meu coração.
E eu tenho isso muito forte dentro do meu coração, não abandonar ninguém. Então, nosso lema do nosso trabalho, nossas células, é isso, não abandonar ninguém. Amém?